Graça e paz, queridos e amados irmãos, como é bom estar aqui com vocês hoje, é uma alegria, é um prazer poder partilhar nossa vida aqui juntos. Eu quero convidá-lo a abrir o texto bíblico para 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, hoje, que é o último sermão de 2 Samuel, porque do capítulo 21 até o final do livro nós vamos ter o epílogo de 2 Samuel. Então, do capítulo 21 ao 24 é o que nós chamamos de epílogo. Então, de certa forma, terminamos hoje a grande parte do eixo narrativo de 2 Samuel. E eu convido, então, os amados a abrir em 2 Samuel, capítulo 19, é onde nós vamos estar. Meus amados, antes da gente ler, e a gente vai ler até o capítulo 20, há momentos na nossa vida, a gente tem que parar e pensar em que tudo parece ter desabado, ou aqueles momentos onde a gente encontra, muitas vezes, o fim da linha. Mas o que a gente aprende com esses momentos é que, justamente nessas horas, é que o verdadeiro caráter emerge. Não sei se você já percebeu isso na sua vida. A gente passa por uma dificuldade e o nosso caráter vem à tona, ele aparece. Aquela ira que a gente tem no coração, uma amargura, tudo. E às vezes as coisas boas também vêm e as dificuldades têm que ser momentos de grande aprendizado para nós. Esta é a verdade. O retorno de Davi, ele aqui no nosso texto não acontece com festa e música, mas com lágrimas, com arrependimento e conflito. Então, Davi agora ele retorna ao reino e ele enfrenta agora uma situação muito difícil nos próximos dias. E é nessa perspectiva de quando a gente não vê uma melhora a cada dia, quando a gente não vê as coisas funcionando, é que Davi ali, então, está aprendendo e crescendo, e nós vamos olhar ali. Como o sol, e a ideia assim que volta após uma tempestade e revela as ruínas de casas partidas, coisas espalhadas, o retorno de Davi expõe corações. Uns, no nosso texto, estarão arrependidos, e é uma surpresa para nós, em ver isso. Pessoas que você fala, não vai se arrepender, se arrepende. Outros vão ser oportunistas nessa hora, outros ainda estarão prontos para mais bagunça e mais uma revolta. E, meus amados, quando a gente lida com esse texto aqui, a gente vê que fica muitas lacunas, muitas brechas, muitas rachaduras. E o texto, no final das contas, ele diz, Davi é como nós, não é suficiente. Ele aponta para o verdadeiro rei e ele aponta para Cristo, o rei que vai fazer todas as coisas de forma perfeita. E assim é com Cristo. A volta dele, esse anseio que nós temos de ter esse rei perfeito, é uma convocação hoje à noite, solene, ao arrependimento e à fidelidade. Deus está nos chamando nesse retorno do rei. E quando nós falamos sobre o retorno do rei, o que você lembra? Vinda de Cristo ou Senhor dos Anéis? Né? Tá, tem que ser a vinda de Cristo em primeiro lugar, mas não tem como pessoas como eu não lembrarem da obra magnum opus, né, que é o Retorno do Rei, de Tolkien, que retrata muito justamente esse universo cristão. Ele tá usando todo o background cristão quando ele escreve O Senhor dos Anéis, uma das principais obras da literatura inglesa e, eu vou dizer, do mundo. Né? Então, você já deve ter visto. Né? Quantos que assistiram aqui? Tá. Quem não assistiu, assistiu hoje à noite. Não. E aí volta no YouTube e assiste a pregação de novo.
tá? Então, a gente vai fazer assim. Mas já perdi as contas quantas vezes, já vi o Retorno do Rei, de Tolkien, e há uma cena marcante em que Aragorn, o rei legítimo, desce até as profundezas, e ele vai até as profundezas onde jazem os homens mortos. É aqueles verdes, sabe? Aqueles homenzinhos verdes do filme? Então eles. Uma legião de guerreiros amaldiçoados por haverem quebrado o seu juramento a um antigo rei, Isildur. Eles haviam prometido lutar contra o inimigo, mas traíram sua palavra, eles adoraram Sauron de certa forma, e quando a batalha chegou, eles não penderam para nenhum lado por medo mesmo do rei Isildur, e acabaram traindo até o próprio Sauron, e eles se refugiaram então numa caverna, e por causa disso, nessa caverna eles definharam e ficaram condenados a vagar como sombras durante até o rei voltar. E nessa história, algo extraordinário acontece. O rei vem, ele vai e ele entra nessas profundezas e os convoca para cumprir o seu voto antigo. E eles, tomados por temor e reverência, se levantam para lutar. O rei não os destrói de imediato, ele lhes oferece uma oportunidade, cumpram o que prometeram, e eles o fazem. A honra é restaurada, a maldição é removida, a paz é concedida, e depois que eles fazem todo um trabalho esplêndido no filme, no livro é um pouquinho diferente, ele fala, go in peace. E a cena é maravilhosa. Essa cena ecoa de forma impressionante, segundo Samuel 19:20. Davi, o rei de Israel, retorna a Jerusalém após uma traição devastadora. Seu próprio filho Absalão tentou usurpar o trono. Muitos o abandonaram, se esconderam. Mas quando Davi retorna, os corações são revelados. Alguns, como Simei, lembram de Simei? Quando a gente colocou ele entre ovelhas e bodes, e ele ficou com os bodes lá, né? Simei, ele se volta arrependido. Uau! Por isso que a gente tem que continuar lendo o texto. Outros, como Seba, se rebelam. E o retorno do rei Davi, nesse nosso texto, expõe o verdadeiro estado dos corações. E é uma oportunidade de crescer e aprender nessas dificuldades. O apóstolo Paulo, de certa forma, ele fala, importa que hajam divisões no vosso meio, para que se revelem aqueles que são de Cristo, aqueles que não são. É incrível que a mesma ideia, ela percorre várias partes da Escritura. Você vê Josué fazendo isso, você vê outros textos trazendo essa mesma ideia de revelar o coração. Mas no final, esse nosso texto aponta para o Rei perfeito que voltará para reinar com justiça, oferecendo misericórdia aos que se humilham diante dele. E nós, neste já ainda não, estamos nessa expectativa, aguardando o verdadeiro Rei voltar. Até então, meus amados, o momento é tenso. Nós passamos pela mesma tensão do já, ainda não. E nesse momento de tensão que vivemos, eu quero dizer para vocês, precisa haver arrependimento. Precisa haver fidelidade diante dele. E assim, seguimos então para o nosso texto. O texto começou, e eu lembro vocês, o capítulo 19, sobre a repreensão de Joabe e a restauração de Davi. Eu não vou perder tempo, porque a gente já trabalhou isso. Quando Davi retornou a Jerusalém, ele permaneceu entregue ao luto, causando desânimo entre os soldados que arriscaram a vida por ele. E aí quem surge em cena? Joabe. Direto e leal. Ele tem essas características. Essas pessoas não são fáceis de lidar, os Joabes da vida. Direto e leal, e ele repreende o rei por honrar um traidor e ignorar os fiéis. Ele vai lá e o repreende, e ele diz que se Davi continuasse assim,
ele adverte, perderá o trono que Absalão não conseguiu tomar. E ele vai lá e dá um conselho muito direto para ele. O que Davi faz? Davi tem esse coração pronto. Então ele se levanta e assume sua posição de rei no portão, restaurando a moral de seu povo. E é isso que nós temos, e foi aqui que nós paramos. Tá? Para você entender o contexto, é bem importante, né, nesse livro de 2 Samuel, aqui nós estamos no início do reino. Tá? Então, vocês vão perceber que ele ainda é muito tribal. Quando Absalão ele se rebelou, ele foi para Hebrom, e a rebelião começou naquela região. Então, haviam regiões, então a monarquia não havia se estabelecido ainda completamente, e uma das coisas que Davi faz é ir para a porta da cidade. É ali que aconteciam os negócios, era ali que aconteciam os avisos. Se queria avisar alguma coisa, era tudo na porta da cidade. E Davi, então, ele vai para a porta, e o versículo 8, que é onde a gente parou, e a gente continua daqui hoje. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade, e anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? E nós temos, então, aqui as tribos do norte, tá? Davi levantando, assumindo sua posição de rei, restaurando a moral de seu povo, e as tribos do norte que haviam seguido Absalão tomam a iniciativa de restaurar Davi ao trono, lembrando-se de suas vitórias passadas. Isso é muito legal. Eles olham para o rei e falaram: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E eles lembram das vitórias de Davi e de tudo que Deus havia feito por intermédio dele. Ele também busca apoio em sua própria tribo Judá e entre os sacerdotes. E aí a gente continua a partir do verso 11 até o verso 14, capítulo 19 de 2 Samuel. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue, se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isso, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem. Então mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Davi então busca apoio dos sacerdotes, de sua própria tribo, e ele toma a iniciativa dessa reconciliação. Eu acho que todo mundo ficou com medo depois do que aconteceu, né? Cada um foi para sua casa, vamos ver o que está acontecendo. Mas é Davi que toma a iniciativa de reconciliação. E uma das coisas que ele faz, que é surpreendente nesse texto, é que ele substitui Joabe por Amasa. E Joabe, o seu general, é substituído pelo general antigo de Absalão. Ele pega o general inimigo e coloca no lugar de Joabe. Então, ele está movendo aqui isso, especialmente, e nós
não sabemos exatamente, mas provavelmente por Joabe ter desobedecido a sua ordem de não matar Absalão. Joabe mata, então, Absalão desobedecendo a ordem do rei. Ao mesmo tempo, aqui, que coloca Joabe, então, já numa posição que ele já deveria ter acontecido por uma série de fatores que nós vemos aqui. A ideia aqui, apesar de tudo isso, é que Joabe ainda é leal. Ele tem isso nele, lealdade, e ele permanece. A gente vai olhar que essa história não vai bem na sequência, mas Davi toma essa atitude. E muitas vezes atitudes que são difíceis de ser tomadas. Tirar Joabe da função de general nessas condições. E eu não conheço outra pessoa que conseguiria fazer isso nessas condições, nesse contexto. E Davi, ele tem essa coragem de fazê-lo. Mas Joabe não aceita ser deixado de lado. Aproveita a primeira oportunidade para assassinar Amasa e retomar o comando do exército. Capítulo 20, versículo 9, nós vemos isso. Então Joabe disse a Amasa, e eles são primos, tá? Joabe e Amasa. Você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe, e assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu sem que fosse preciso dar um segundo golpe. E essa é a história que se desenrolou aqui. E a gente vê um contraste muito grande aqui. A liderança exige firmeza e discernimento. Foi uma situação muito difícil. Algo que Davi demonstra em parte, mas Joabe em excesso. E aqui a gente olha para esses contrastes, Davi, Joabe e Deus movendo essa história. Apesar das tensões, o que acontece é que o coração do povo volta-se novamente para o rei Davi. E a gente tem, então, o reino estabelecido. E aí nós seguimos o nosso texto aqui, olhando alguns personagens. E a gente vai olhar agora sobre histórias de misericórdia, justiça e lealdade posto à prova. E a lealdade aqui vai estar nas entrelinhas desses capítulos. Enquanto Davi, se você lembra, fugia para salvar a sua vida, Davi teve vários encontros significativos de pessoas que ajudaram, pessoas que o amaldiçoaram, e uma série de encontros nessa fuga dele de Jerusalém. Agora, o que acontece na sua volta é que ele reencontra com as mesmas pessoas. Todos que ele passou na ida, agora ele vai encontrar eles na volta. E tudo que vai, volta, de certa forma. E agora, esses encontros são surpreendentes. O primeiro deles é Simei. Simei, um leal antigo, um súdito leal ao antigo rei Saul. E ele havia amargamente amaldiçoado o rei, provavelmente presumindo que Davi logo morreria nas mãos de Absalão. Imagine o que aconteceu com Simei quando Davi surge vitorioso, voltando. O que você faria? Depois de tacar pedra no Davi, tacou umas pedras nele, xingou ele de tudo quanto é nome. A gente não fala nome, né? Então, uma situação, né? Os soldados na época já queriam matá-lo, imagine agora, né? Então ele volta. O que você faria? Ou que conselho você daria para Simei? Simei, Davi está voltando, vai passar aqui. Você ia falar para ele, foge? Ou você ia falar para ele, arrependa-se? Tem duas situações. Pode ser duas.
Simei aqui, ele crava a nossa resposta. Em vez de tentar fugir para salvar a vida, Simei corre para a presença do rei para implorar perdão. E é o que a gente vê aqui, versículo 16. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram, para fazerem passar a casa real e para fazerem com o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no seu coração. Porque este seu servo sabe que pecou. Por isso toda a casa de José, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Isso é arrependimento. E aqui a pergunta é: será que ele estava arrependido? É interessante que as mesmas palavras de Simei foram as mesmas usadas por Davi no Salmo 51. Então a gente olha, as mesmas palavras que Davi usou quando ele se arrependeu, é as mesmas palavras que Simei usa aqui para falar com Davi. E é maravilhoso saber que a mesma resposta que Davi ouviu de Natã, você não morrerá, é a mesma que Davi dá para Simei, você não morrerá. É tremenda a graça. A graça faz isso. Nós somos perdoados quando nós nos arrependemos. Talvez, como Adão, e você, um dos filhos de Adão, quando a gente peca, a gente tem uma tendência de querer fugir. Essa é a tendência natural: fugir, esconder, minimizar, aliviar ou qualquer outra coisa, mudar, dar um outro nome para o pecado, ou justificar, como os fariseus faziam. Há uma tendência natural nossa. Deus nos chama, como seus filhos, a nos arrependermos quando pecamos. Se você pecar, arrependa-se. Se você pecar, eu quero lhe dizer que nunca é o fim da linha. Por mais que Satanás apareça para você e diz: acabou para você, você diz: eu ainda tenho a cruz do Calvário. Eu ainda tenho a graça de Cristo. O sangue de Jesus ainda pode purificar o pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meus amados. Senhor, a nossa oração deve ser: tira de nós o remorso, nos dá arrependimento. Porque a gente peca e não se arrepende, já perceberam isso? A gente é duro para se arrepender. A gente é fácil justificar e continuar pecando, e se acostumar com o pecado, e cauterizar a nossa mente no pecado, e deixar o pecado ali habitar no nosso coração. Nós precisamos nos arrepender urgentemente dos nossos pecados. A graça vem para aqueles que se arrependem. Esse texto está nos dizendo isso. Você não será morto.
E esse aqui é só um eco da graça de Jesus Cristo e do que Davi conhecia sobre o perdão. Ele vai lá, ele se arrepende, ele encontra misericórdia. Provérbios vai dizer isso, né? Aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Há misericórdia para nós. Mas precisamos de arrependimento. Precisamos abandonar os nossos pecados. Precisamos confessá-los e deixá-los. E experimentar a misericórdia do Senhor. É maravilhoso, é tremendo essa graça. Esse é o primeiro encontro. Misericórdia. E aí vem justiça. Então Mefibosete, filho de Jonatas, a quem Davi havia mostrado bondade anteriormente, aproxima-se do rei. Seu servo Ziba o acusara de traição, e Davi deu a Ziba as propriedades de seu senhor. Mefibosete afirma que sua lealdade nunca vacilou e acusa Ziba de tê-lo abandonado traiçoeiramente quando ele queria ir com Davi, e em seguida de caluniá-lo perversamente ao rei. A aparência abatida de Mefibosete testemunha o quanto ele ficou perturbado com a situação do rei. Davi, talvez sem saber em quem acreditar, decide dividir a propriedade entre Ziba e Mefibosete. Versículo 24. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que comem à sua mesa. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. E aqui nós temos Mefibosete. Provavelmente, eu não sei em quem acreditar aqui, mas provavelmente Mefibosete. A ideia é que ele deixou crescer a sua barba, ele não trocou as suas vestes, às vezes aquele dia até o rei voltar, ele fala a verdade. E ainda que eles estão travando essa disputa, ele entende uma coisa, que ele não precisa de nada, que ele precisa da verdade, e que ele vai ficar com a verdade mesmo que ele perca tudo. Ele coloca aqui: eu não mereço nada, eu já tenho tudo. Eu como a mesa do rei, que mais? Que direito eu ainda tenho? Não tenho direito de nada. E o que mais posso pedir ao rei? Nada. Ele entende isso. E o rei ainda joga com ele, né? Ele reparte suas terras, ele perde metade dos seus bens. E ele disse: não me importa, que ele fique com tudo, se for preciso. Que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Compre a verdade e não a vendas, mesmo que você precise perder. Mesmo que você precise perder o seu emprego, mesmo que você precise perder os seus bens, mesmo que você precise perder não sei,
fique com a verdade. E a indicação do texto aqui, o narrador ele não se pronuncia, então também não. Eu só me pronuncio quando o narrador fala. E ele aqui silencia, há silêncio, a injustiça, e a gente aguarda o verdadeiro rei. Nesse caso, provavelmente, talvez Davi, ele não tinha os mecanismos, como nós também não temos, de julgar retamente. Mas o verdadeiro rei não vai errar nenhum juízo. Nenhum. Você pode ser a pessoa mais injustiçada do mundo e um dia haverá uma justiça plena. Então, não ligue de perder nesta era para ganhar na próxima. Talvez aqui era Deus preparando algo melhor para Mefibosete. E aí o último encontro que mais tocou meu coração era Barzilai. Esse aqui, o vô Barzilai, eu apelidei ele. Ele é o vô Barzilai. Também o vô Barzilai, né? Barzilai, o gileadita. Versículo 31. Desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come, do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Desde que este seu servo volte, e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto com meu pai, junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou, e o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Davi, então, Barzilai foi quem sustentou Davi no deserto. E agora Davi deseja recompensá-lo por seu serviço fiel, mas Barzilai, ele não aceita. Ele não aceita. E ele começa dizendo, né, sobre todas as coisas boas do palácio, a comida, os cantores. Ele vai citando, né, os próprios conselhos, né? Ele fala aqui do que é bom, do que é mal, os conselhos que você havia, das decisões que eram tomadas no reino. Você tinha todas essas coisas. Mas ele já entendeu uma coisa, que esse mundo não pode nos dar nada no final das contas. Ele falou: não, já tenho 80 anos, o gosto da minha boca já não sinto mais. Quando era jovem, eu sinto mais hoje o gosto do céu. Parece isso quando eu estava lendo. As minhas raízes aqui, elas já começaram a se soltar desse mundo. E agora, eu já estou indo. Eu vou morrer na minha cidade, com as minhas memórias. Isso para mim me basta. Mas eu vou te pedir uma coisa. Cuida do Quimã. Provavelmente era o neto dele. A gente não sabe, mas provavelmente era o neto. Ele falou: cuida dele, leva o piá. Leva esse piá e faz com ele o que você ia fazer comigo. Né? Faz o que achar melhor. Mas que achar melhor, já sabe, era o que você ia fazer comigo. Faz com ele. Ele é jovem, ele pode ser uma boa ajuda. Invista nele. Não invista em mim, invista nele. E
a bondade de Davi para com Barzilai, vocês vão perceber que ela continua durante todo o reinado de Salomão. Olha o tamanho da bênção que ele recebe. A família dele é abençoada durante o reinado mais, vamos assim dizer, prolífico de Israel, durante todo o reinado de Salomão. E é maravilhoso a gente olhar na velhice essas pessoas dando frutos dessa forma. Quando eu estava lendo sobre o vô Barzilai, eu estava também agradecendo pelos nossos velhinhos. E você acredita que eu sou uma das pessoas mais velhas dessa igreja? A gente estava na reunião de homens, eu perguntei quem era mais velho que eu. Só uma meia dúzia levantou a mão. E eu falei, uau, eu sou um dos mais velhos já hoje aqui. Mas o João, ele não levantou a mão. Então, a gente vai vendo, mas eu quero encorajar, porque a nossa igreja não é uma igreja de surfistas, a gente não é uma igreja, como diz, de parede preta, a gente é de parede branca, né? A gente não tem um nicho de pessoas que a gente trabalha com as famílias. E essas famílias têm os bebezinhos, né? Essas famílias têm os adolescentes, essas famílias têm os jovens, têm os adultos, tem as várias fases da vida, mas ela também tem os mais velhos. E a nossa igreja tem vários desses mais velhos, e eles são bênçãos aqui. Então, eu fico muito feliz em poder servir com cada um de vocês. Na medida que a gente olha para a próxima geração, na medida que a gente ganha a próxima geração. E por último, para não dizer que tudo é um mar de rosa na nossa vida, capítulo 20, aparece o Seba. Sempre tem um Seba, né? Havia um Seba no meio do caminho. No meio do caminho tinha um Seba. E aconteceu, capítulo 20, que ali, né? E deixa eu voltar um pouquinho, tá? Ali havia um homem de Belial, aqui é a palavra, um homem perverso cujo nome era Seba, filho de Bicri. Tá? Para você entender o que acontece agora, é que as 10 tribos de Israel chegam até Davi prontos para passá-lo o Jordão. Davi manda chamar os de Judá. Quando eles se encontram, dá a maior briga entre as tribos. As 10 tribos e a tribo de Judá. E a discussão deles para ver quem ali tinha mais direito. Né? A tribo de Judá falou, não, Davi é nosso chegado, ele é nosso irmão. Aí as 10 tribos falaram, mas a gente é 10 votos, vocês são um voto só. Eles estavam discutindo como eles iam resolver essa questão. Nisso, né, eles brigam feio mesmo. E as tribos brigam. E quando a briga, o lobo aparece. Toda vez. Isso não é, pastor Cleiton? A igreja começa a ter briga, né? Começa a ter desavença. Mas já vem gente se aproveitando dessas coisas. O pastor Cleiton, que já foi pastor há 500 anos, deve saber, né? Isso, e eu aqui há 20, a gente vê essas coisas. E a gente deve tomar cuidado. O que Davi faz aqui, ele não age tão sabiamente. Ele não intervém aqui para resolver esse conflito que estava acontecendo, né? E versículo 43 do capítulo 19, eu vou voltar um pouquinho. E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram, nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. Estavam discutindo quem tinha mais direito sobre o rei. E Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? A gente foi o primeiro a falar. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel, e não houve conciliação. E quando não há perdão, quando não há conciliação, aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, e ele tocou a trombeta e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém,
ali houve uma divisão. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia. Sustentou, porém, não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se, além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, o filho de Bique, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real, e todos os valentes saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha, e todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse, versículo 18: antigamente se costumava dizer: peça um conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe de mim que eu devore e a destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém, para junto da casa do rei. E nós temos aqui, então, o fim da conspiração, aqui, e a gente vai olhar nessa última parte, então, como termina toda essa história e como o reino agora restaurado, para que ele continue até que Jesus venha. O Messias viria, ou a continuidade do reino, melhor ainda. E aqui, quando as tribos discutem, ele não parece fazer nada para prover paz e reconciliação. Depois, o que acontece é que quando não foi resolvido, essas picuinhas pequenininhas, pessoas se aproveitaram e surgiu este homem aqui sem valor, aqui é traduzido como filho de Belial, e ele incita essas tribos do norte a se separarem de Davi,
e ali, então, Davi tem que agir rápido. Davi, apesar de ter sido omisso no começo, ele sabe uma coisa. Ele precisa agir muito rápido com este rebelde. Ele não pode esperar. Ele tem que agir, e ele manda então Amasa, que demora, e Davi fala, não dá para esperar mais, e ele pega outro comandante e manda eles, e eles vão lá para acabar com esta rebelião, ok? E ele age. E o texto aqui deixa muito claro o que acontece com ele. Né? Eles vão, a cidade inteira ia sofrer. Né? Amasa morre nessa situação. O general morre quando eles se encontram. Então, essa rebelião ela vai repercutindo. E o que acontece é que uma cidade inteira iria perecer, mas um pacificador surgiu. Né? Aqui essa mulher, e ela tem um nome muito famoso, né? Anônima. Né? E essa mulher, então, aparece, essa pacificadora, e ela fala, a gente não mata todo mundo aqui, não. Pode parar. O que tá? E ela ouve. Né? E essa mulher é realmente sábia, porque em todo aconselhamento, a pergunta-chave qual é? Ó, Léo acertou. O que você quer? As pessoas têm desejos. Tiago fala, né? E ela ouve, ela entende, fala, ela entende a rebelião, tudo. Ela fala, não se preocupe não, a gente vai jogar por cima do muro a cabeça dele. E ela fala com o pessoal, pegam Seba, cortam, né? Tá bom, eu vou parar aqui que tem as crianças aqui. Aí, pum, jogam, né? E é para vocês entenderem que rebelião é um negócio ruim mesmo. O texto deixa muito claro que rebelião é um negócio que custa caro. Você tem que agir rápido. Porque quanto mais você demora, mais o fogo se alastra. Apagar um incêndio no início é uma coisa. Depois que ele se alastra, é muito difícil. Vocês já viram casas onde ela pega fogo inteiro? A casa inteira? Como que se foi? Mas era na lavanderia o fogo. Como que pegou fogo no terceiro andar? Depois de 200 graus, o fogo ele caminha pelo ar. E aí tem uma cortina ali, o fogo. Ele sobe. E ele vai andando. Por isso que você vê um fogo se alastrando tão rápido. Ele atinge temperaturas altas e aí é muito difícil de controlar. O que a gente vê na rebelião é justamente isso. Davi tinha que ter resolvido lá no início. Não fez. Deixou crescer. Surgiram rebeldes. Isso é muito perigoso. A experiência que eu vejo, já enfrentei bastante, relativamente, não muito, mas algumas vezes. Recentemente a gente teve um problema de heresia na igreja, e as heresias surgem, elas não são coisas que falam, nossa, isso acontece, não, elas acontecem. É a dinâmica do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele estava lidando com falsos mestres e falsos ensinos. A gente que acha extraordinário isso acontecer, mas não é. Pedro fala, Paulo fala, e a gente lidou com heresias que tratavam sobre a cruz. O que aconteceu é dano. Quando eu reuni com os homens da igreja, e eu tratei essa situação, olhando para a Escritura, eu ouvi o seguinte, pastor, por que você demorou tanto? Por que você esperou tanto? E eu fui paciente em todo esse tempo, porque eu achei que poderia ter um outro caminho. O preço que a gente paga hoje é alto, pastor. É alto. E a gente tem que entender que rebeldia e rebelião custa caro. Custa muito caro. Então a gente precisa aqui, Davi, ele age muito sabiamente. Ele foi tardio, a verdade é essa. Mas ele precisou agir. E a Bíblia é muito clara quando ela diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que você deve admoestar os insubmissos. Você deve
consolar os desanimados e amparar os fracos. Agora, amparar os fracos é servir de suporte, é muleta. Alguém está fraco, o que você faz com ele? Vai lá, vou te carregar, vamos junto. Vou passar na sua casa, entra no meu carro aí que eu vou te levar, hoje você vai comigo. Isso é amparar os fracos. Existe também os desanimados. O que a gente tem que fazer com eles? Consolar. E consolar é diferente. Você não precisa fazer muita coisa, você tem que sentar do lado dele, ficar ali com ele e dar um apoio para ele. Às vezes os animados precisam disso. Tem alguém junto, tem alguém que caminha com ele, tem alguém que está ali, né, servindo de consolo. Mas para os insubmissos ou rebeldes, é a admoestação, é uma bronca. Quem está falando não sou eu. É para você ser, nesse sentido, você precisa repreendê-lo. Ele não pode continuar no seu pecado. E se você está em rebeldia contra o Senhor, você precisa ser repreendido no seu pecado para que você volte e seja curado. Que esse é o desejo que nós temos, meus amados. Então, Davi age dessa forma aqui, e a situação finalmente é resolvida, mas com dano. Amasa morrendo, né, uma cidade quase sendo queimada, e tantos danos que a gente vê. Por isso eu convoco todos aqueles que são líderes da igreja, para que a gente possa zelar pela unidade da nossa igreja. Meus amados, Jesus está nessa passagem aqui. Assim como Davi, tendo derrotado o usurpador de seu reino, Cristo convida os antigos rebeldes a se aproximarem dele em paz. Foi Jesus que disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, ele concilia os rebeldes. Ele traz reconciliação. Talvez você andou longe de Deus durante toda uma vida. Jesus é aquela pessoa que pode reconciliar você. Jesus, assim como Davi, impede seus seguidores de se vingarem em seu nome. E aqui a gente tem ele fala os filhos de Zeruia. Aqui é onde a gente vê isso. Lá na frente é Jesus falando sobre os filhos de João, né? Quem que era João e o... Isso, mas eles eram filhos os filhos do trovão, né? Eles tinham o pai deles lá. Ele falou: o que eu tenho eu você? Né? E eles queriam jogar fogo nos samaritanos, né? E Jesus falou: não vim aqui para isso. Eu vim aqui para salvar. Você também é daquele que gosta de jogar fogo nos outros, né, cara? Jesus chama você a ser misericordioso, né? Porque geralmente a gente quer fogo para os outros, mas para a gente é tranquilo, né? A gente não usa o mesmo. Simei retrata como os pecadores rebeldes devem se aproximar humildemente e com respeito do Rei triunfante de Deus, implorando por misericórdia. E aqui é o nosso caminho quando pecamos. A conclusão, meus amados, é que o texto deixa claro que Davi não é perfeito. Nós também não conseguimos julgar com clareza, somos lentos para agir com sabedoria e rápidos para cair na tolice. O texto, então, pede um rei perfeito, e esse rei é Jesus. Nós estaremos diante dele em breve. Em breve. E assim, partimos para as aplicações finais do nosso sermão. Bem curto, mas direto, tá? Eu quero começar com os homens aqui. Cadê os homens? Homens? Só aí. Tá. Você tem liderado sua casa mesmo em meio ao cansaço emocional? Deus nos chama para isso. Liderar é não deixar, é cuidar do detalhe, é liderar sua casa mesmo em meio ao cansaço emocional. Ou você tem se ausentado como Davi, deixando os outros confusos e desmotivados. Quando aquelas 12 tribos estavam na maior brigaceira lá, Davi tinha que chegar: ô, gente, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que está acontecendo. Era o papel dele fazer isso. Como o vô Barzilai,
Você está pensando apenas no conforto pessoal ou também na próxima geração de servos fiéis? E eu quero chamar todos os homens aqui a pensarmos na próxima geração. E essa geração de servos fiéis. Homens, vigie seu coração para que não haja inconstância, como os homens da tribo do norte, que rapidamente se voltaram contra o rei de novo. Tem gente que tem uma mania, né? Ele não pode ver uma confusão que ele vai estar lá. Não seja você, né? Não, fica firme, tá? Seja sábio, por favor. Mulheres, cadê as mulheres? Fui leve com os homens ou tá tranquilo? Tá bom, né? Tá bom. Vamos colocar isso em prática. A mulher sábia da cidade de Abel salvou vidas com palavras de discernimento. Você tem usado a sua voz para promover reconciliação e não divisão? Na sua família, mulheres, você é reconciliadora. Você pode dizer como essa mulher aqui, eu sou uma pacificadora. Ela fala isso, né? Eu sou uma pacificadora. Você pode dizer que você, na sua família, é a pacificadora? Ou você é a lenha na fogueira? Alguém apronta, você, viu o que aconteceu? E tá. Não seja você. Não seja como essa mulher, pacificadora. Não vai pôr lenha na fogueira. Tito 2 diz que as mulheres mais velhas não sejam caluniadoras. Então ele já vai direto ao ponto. O apóstolo Paulo, ele já vai direto. Nem dadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. O que isso quer dizer? As mulheres devem ensinar o que é bom. Sejam mestras do bem, ensinando as mais jovens a serem sensatas. Olha lá. Quantas mulheres aqui estão ensinando as mais jovens a serem sensatas? Puras. Bondosas, sujeitas ao marido. E o apóstolo Paulo termina, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa boa. Ao mesmo tempo, como a fidelidade silenciosa de Mefibosete, mesmo sem fazer nada, sua constância e temor ao Senhor brilham nos dias maus. E Deus chama as mulheres para muitas vezes, sem palavra alguma, ganharem seus maridos. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que todo mundo está contra você, mulheres, mas Deus está a seu favor, e isso basta para você. Você tem sido coluna de sabedoria em sua casa, mesmo quando o seu lar está dividido ou ferido. Seja você essa mulher. Jovens. Cadê os jovens? Só isso de jovens, tá? Aí, parece jovens aqui. Jovens. Elisa se levantou a mão. Ah, e crianças, tá bom. Jovens e crianças, tá bom. Cadê as crianças, tá? Jovens, tá bom. Jovens e crianças. Nem todo rebelde é herói. Especialmente o Che Guevara. Tá? Né? Então, gente, cuidado com isso. Nem a gente pinta que o rebelde é herói. Nem todo rebelde é herói. Tenha crivos para entender quem que é herói de verdade e quem não é. Tem muito herói fajuto por aí, que na verdade não passa de um rebelde fazendo bagunça. Seba parecia ousado, é ou não é? Toca a trombeta, vamos todo mundo, vamos acabar com tudo. Mas era apenas destrutivo. A única coisa que ele conseguia era destruir as coisas ao seu redor. Jovens, crianças, você está sendo influenciado por pessoas que parecem fortes, mas são vazias de verdade? Cuidado com isso. Cuidado com os influenciadores. Não sei, tem isso, né? Influenciador, né? Cuidado com esses influencers. Muitas vezes é a aparência, mas na verdade não tem muita coisa. A aparência não é tudo. Mefibosete estava abatido, mas sua alma estava firme. E quanto a você? E por último aqui, jovens, aprenda desde cedo a buscar a presença do rei com humildade, como Simei, e a permanecer leal mesmo quando ninguém vê. Jovens, você deve buscar o Senhor. Eu não quero aqui, jovens,
seu pai dizendo que você tem que ler a Bíblia, seu pai dizendo que você tem que orar, dizendo que você tem que ir para a igreja. Não, não, você tem que querer Deus. E se você não quer, peça para querer. Fala, Senhor, me ajuda a conhecê-lo. Minha oração diária é essa. Senhor, se revela para os meus filhos, se revela para eles, pega eles para você. Eles são teus. E hoje eu falei, filhos, eu quero vocês aqui 5 horas na igreja, vão lá para a porta e eu quero vocês cumprimentando as pessoas, eu quero vocês servindo o Senhor, eu quero que vocês aprendam a amá-lo, conhecê-lo, na medida que vocês se envolvem na igreja. Não espere jovens para servir, sirvam. Ontem os jovens estavam aqui nos homens, foi bem legal, né? Estavam com o pastor, vamos pegar umas mesas, e a gente arrumava. E no final das contas, é tão bom ver vocês servindo. Por último, para os líderes espirituais. Cadê os líderes espirituais aqui? Homens, levantem a mão. Isso, tá. Joabe repreendeu Davi com coragem, ainda que isso fosse arriscado. Você está disposto a confrontar em amor quando a verdade exige? A liderança ausente ou hesitante abre espaço para rebeldes como Seba. Cuidado. Liderança ausente ou hesitante abre espaço para esse tipo de rebeldia. Você tem vigiado a unidade do rebanho? Você julga com sabedoria e misericórdia, como Davi fez com Simei e Mefibosete? Ou se precipita, como fez com Ziba? Cuidado, líder, a gente precisa ser sábio. Meus amados, assim a pergunta permanece. O rei vai voltar? De que lado você estará quando o rei voltar? Que Simei nos ensine a buscar misericórdia, que Mefibosete nos inspire a permanecer fiéis mesmo em silêncio, e que o vô Barzilai nos desafie a usar nossos últimos anos para abençoar os outros. Vamos orar. Deus Altíssimo, querido Deus, aquele que é soberano, aquele que faz todas as coisas convergirem para o propósito que o Senhor estabeleceu, segundo os teus decretos santos, segundo a tua vontade que é perfeita. Querido Deus, hoje nos dá essa disposição, uma disposição de querer conhecê-lo. Ajuda-nos a ter arrependimento como Simei e a buscar misericórdia. Deus nos coloca, ó Deus, naqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus e que vivem essa realidade. Que Mefibosete, Senhor, nos inspire a permanecer fiéis mesmo quando perdemos e mesmo quando há silêncio, pois o Senhor há de se levantar para nos defender. E que Barzilai, ó Deus, nos desafie a usar nossos últimos anos para abençoar outros e deixar um legado. Assim nós pedimos, ó Deus, que essa verdade que ouvimos hoje seja uma bênção na vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens e dos líderes da nossa igreja. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.